Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Jean Robson Lima nasceu em Curitiba, no Paraná, em uma família adventista e cresceu bem envolvido com as coisas da igreja, até que um certo dia a sua vida mudou. E nesses descaminhos da vida, ele experimentou muito sofrimento, teve que enterrar um filho e rebelou-se muito também. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, ouviu o clamor calado do seu coração, veio ao seu encontro e saciou a fome e a sede da sua alma. Vamos conhecer agora os detalhes dessa virada de 180 graus em sua vida. Jean, bem-vindo. Muito prazer em te conhecer. Prazer é todo meu. Jean, quer dizer então que você nasceu em uma família cristã, adventista? Isso. Quem que era adventista? Só seu pai, só sua mãe? Como é que era? Só minha mãe, que na verdade é minha madrasta, só que eu não gosto de usar esse nome, mas é minha mãe de criação. Da minha família, só eles mesmos que eram adventistas. Tá. E ali, como é que foi o seu envolvimento na igreja? Em que departamentos da igreja você estava envolvido? Bom, desde pequeno meus pais levam eu para a igreja. Eu sempre gostei de ficar no som. Sempre gostei de ficar ali no som e sempre fui envolvido com música também. Sempre gostei de cantar. Quer dizer, isso daí você está dizendo já na adolescência e juventude? Na adolescência. E quando criança você? Quando criança não participava tanto. Era mais ali na classe dos primários, dos juvenis ali. E você gostava? Nossa, eu não via a hora de chegar porque a professora lançava desafios para quem decorasse. Naquela época, quem decorar o versuário vai ganhar um prêmio e coisa e tal. E aquilo ali motivava a gente. E você decorava os versos da Bíblia? Nossa, teve uma que ela foi ousada. Ela falou, quem decorar os 3 versuários e o Salmo 121 vai ganhar. E eu fui um deles. É mesmo? Decorou 13 versos da Bíblia. 13 e o Salmo 121. E ainda mais o Salmo 121. Poxa vida, então é uma lembrança boa que você guarda. Muito boa. E aí, Jean, o que foi que aconteceu que você acabou se desgostando ali daquele ambiente? Por que acabou gostando mais de outro caminho? Foi uma situação assim que eu ia para a igreja e não sentia mais aquele primeiro amor. E até que eu quis para outro lado, para ver como que é. Na minha cabeça eu ia, vou dar um tempo aqui, depois eu volto. Só que esse tempo custou caro, né? Muito caro. Isso daí você tinha mais ou menos quantos anos? Olha, eu já estava com os meus 28. Seus 28. E aí você falou assim, olha, eu estou cansado dessa coisa de igreja, essa coisa de Bíblia. O que será que tem lá do outro lado, né? Que você, aos pouquinhos aqui, assim, que passos que você foi dando para longe desse contexto religioso, né? Meus amigos, acho que não. A parte dos meus amigos tinham saído também da igreja. Alguns tinham casado, outros tinham se afastado mesmo. Eu me criei na igreja através dos meus amigos. E um pouco isso mexeu comigo também. E eu também resolvi ir no mesmo caminho também. E aí, como é que ficou o seu estilo de vida depois que você abandonou a igreja? Depois que eu abandonei a igreja, eu comecei a frequentar bares, comecei a beber e outras coisas mais. Eu sempre gostei
eu faço amizade muito fácil. Só que as amizades que eu fiz eram tudo do mundo. E esses amigos, diziam ser meus amigos, ajudaram a mais ainda a me levar para outro caminho. A sua família não te aconselhava? A minha família, na verdade, eles não sabiam disso. Na verdade, eles aconselhavam, eu sempre recebia conselho dos meus pais. Só que quando eu cheguei nessa idade, eu já, era dono do meu nariz, eu achava isso. Tinha o meu trabalho, morava já praticamente sozinha, mas eu sempre, graças a Deus, a nossa família sempre foi unida. Juntava para comemorações de aniversário e coisa e tal. Só que eu nunca comentei dessa parte da minha vida para eles. Uhum. E aí, Jean, qual foi o desenrolar da sua vida? Você acabou se casando? Como que foi? Nesse intervalo, eu conheci uma pessoa que não era da igreja. E ela me ajudou a sair. Eu conheci ela numa noite e no segundo dia, como se fosse amor à primeira vista. E foi indo até que a gente começou a ter um relacionamento sério. Só que ela era do mundo e eu também já estava com um pé. E quando eu me relacionei com ela, eu entrei com os 2 pés. Se casaram? Não. A gente só morou junto mesmo. Moraram juntos e o que deu desse relacionamento? Esse relacionamento, quando a gente completou, acho que 4 meses de namoro, eu descobri que ela ficou grávida. Aí eu entrei em desespero. E passou um filme na minha cabeça, passou um filme de tudo que meu pai passou para sustentar eu e meus irmãos. E eu me lembro que ele falava para mim, você vai criar responsabilidade quando você tiver um filho. E enfim chegou. Caiu aquela ficha assim, né? Caiu. Você se sentia preparado para ser pai? Não me sentia preparado, mas quando eu descobri que eu ia ser pai, a emoção foi muito forte, que eu sonhava em ser pai. E ao mesmo tempo, nesse exato momento, eu me lembrei de Deus. Eu imagino que é realmente assim um momento marcante na vida, né? Porque uma coisa que você sempre sonhou, mas ao mesmo tempo não era um momento ideal da vida para aquilo acontecer, mas ao mesmo tempo é uma vida e ao mesmo tempo é seu filho, mas também não era para ser daquele jeito. É um misto de sentimentos, né, Jean? Nossa, não tem como explicar assim, na verdade eu queria estar tudo certinho, né? Eu queria ter me relacionado com uma pessoa, não que a gente tem que se relacionar com uma pessoa que tem que ser da igreja, mas é mais fácil. Mas na minha cabeça, eu tinha um plano. Vai nascer meu filho, aos poucos eu vou levar ela para a igreja e tudo vai ser feliz. Era assim o meu plano. Então, quando você disse que nessa hora, quando ela descobriu que estava grávida, né, que você pensou em Deus, esse pensar em Deus, na verdade, veio junto de um plano, então? De um plano. Aí você planejava o quê para a sua vida? Planejava ir para a igreja, voltar para a igreja. Quando eu descobri que era menino, eu fiquei mais feliz ainda. Aí passou um filme na minha cabeça de poder levar ele para a igreja, de chegar ali no sábado e ver contar a hora das crianças, sabe o pai coruja, levar ali na frente, ver seu filho ali, e quem sabe levar os aventureiros, desbravador e futuramente poder dar o estudo para ele no colégio adventista. Esse era meu plano. Olha só, mesmo estando longe da igreja, mesmo estando longe dos caminhos do Senhor, você chegou naquele momento ali a fazer alguma oração, pedir para Deus te abençoar nesse sentido? Assim? Eu sempre, mesmo afastado de Deus, eu sempre orava a Deus. Eu tinha meu costume, sempre meus pais ensinavam a orar antes de dormir, nas refeições, só que quando eu descobri que eu ia ser pai, eu fazia uma oração especial. Fazia oração para que, quando meu filho nascesse, ele nascesse saudável, eu, como promessa, eu ia levar meu filho para os caminhos de Deus. E aí, Jean, o que acabou acontecendo? Quando meu filho nasceu, eu tive o privilégio de ver o nascimento dele. Quando ele completou 1 ano e 4 meses, ele ficou um pouco doente.
Ele começou a nascer umas pintinhas no corpo dele, como se fosse sarampo, mas não era. Então, a gente começou a se preocupar e eu levava no médico e o médico falava que era só tomar um xarope que você vai passar. Só que isso não passou. E eu tenho que abrir um parêntese para falar do meu pai. O meu pai podia ser qualquer hora que eu falasse, mesmo longe da igreja, falava, pai, o Luan precisa disso. Ele vinha correndo, largava o que estava fazendo e vinha. E chegou essa hora, eu falei, pai, eu preciso levar o Luan no médico, você pode levar? Curitiba tem um hospital referência, que é o Pequeno Príncipe. Quando eu cheguei naquele hospital, o hospital estava lotado. E meu pai ficou em desespero e agora vamos levar aqui no particular mesmo. E a própria enfermeira falou, o mesmo médico que vai atender é o mesmo que está atendendo aqui pelo SUS. E naquela hora, mais uma vez eu me lembrei de Deus. E passou um filme na minha cabeça, tipo, será que tudo isso que está acontecendo foi porque o que eu fiz lá atrás? Mas mesmo assim eu comecei a orar a Deus, para que Deus fizesse algo. E quando completou, eu cheguei meia-noite, quando foi 4 horas da manhã, o meu filho, o lado esquerdo dele paralisou todo. E o meu pai começou a chorar e começou a ligar para minha mãe, a minha ex-mulher começou a ficar desesperada e eu não sabia o que fazer. Eu só fechei meu olho ali e comecei a orar a Deus. E eu me lembrei de tantas histórias que a gente tem na Bíblia, de milagres. E eu falei, nossa, sabe quando você faz aquela oração? Aquela oração que você dobra o seu joelho e você abre o olho e já vai acontecer? Era isso que eu esperava. Meu filho foi atendido. No segundo dia, meu filho já estava na UTI. Esse momento, quando ele esteve na UTI, foi o momento mais complicado para mim. Porque eu ia visitar ele todos os dias e eu não deixava ninguém ficar com ele. Só eu queria ficar com ele. Como eu falei, eu sempre sonhei em ter um menino. E eu queria dar de tudo de bom para ele. E quando eu vi naquele estado, eu falava para mim mesmo, eu falava que eu queria estar no lugar dele. Queria que transferisse aquilo que ele estava sentindo, transferisse para mim. Mas, com o tempo, o Luan foi piorando. Até que um dia um médico chegou e me procurou. Falou, Jean, a gente precisa conversar. A gente não sabe dizer o que teu filho tem. Mas se seu filho sobreviver, ele vai ficar com muitas sequelas. E quando ele falou em sequelas, passou um filme na minha cabeça do que de sequelas. Passou um filme na minha cabeça de eu chegar em casa e ver meu filho na cama, vegetando, e não poder brincar, não poder estudar e ficar ali. E aquilo ali eu fiquei em desespero. E eu fiz uma coisa que jamais pai ou mãe nenhuma vai ter coragem de fazer. Eu fiz uma oração para que Deus levasse o meu filho. Porque eu não ia suportar de chegar em casa todos os dias do trabalho e ver meu filho daquele jeito. Não ia suportar de ver os outros virem aqui me visitar e ficar, sabe, com aquele olho, com aquele semblante de dó. Eu não queria isso. E eu fiz uma oração para que Deus levasse meu filho. Eu não falei para ninguém. Eu fiz só eu e Deus. E eu me lembro que eu pedi para o pastor Itanael, que na época era o pastor da nossa igreja, junto com meu pai, ele foi lá e ungiu o meu filho. Quando ele ungiu o meu filho, ele estava ainda nos aparelhos, e você sabe que mesmo que o médico fale para você que você tem 1% para Deus é tudo. E eu me lembro que eu ficava olhando para aquele aparelho, eu não tirava os olhos daquele aparelho. A enfermeira falou, ó, se abaixar de 90, você corre e me procura. E eu ficava 24 horas em cima daquele aparelho para olhar. Só que eu já sabia o que ia acontecer. Com o tempo foi piorando. Até que no feriado de Tiradentes, 21 de Tiradentes, o hospital me liga, a família toda estava reunida.
Só que o Luan precisava de sangue e o meu pai comoveu a igreja toda, a Curitiba toda, para doar sangue para o meu filho. Tem um detalhe que eu me lembro que eles precisavam fazer um exame no Luan, porque a cabeça dele estava inchando. Não tinha esses aparelhos no hospital, então eles tinham que remover ele para outro local. E eu me lembro que um médico, mais ou menos de uns 25 anos, ficou bombando o coração do meu filho, Manuel. E todo mundo ficou olhando aquilo, e graças a Deus não aconteceu nada, e ele voltou. Enfim, conseguiu bastante doador de sangue. E no final, quando eu cheguei naquele corredor do hospital, eu vi que ele não estava mais ali. E a médica chegou para mim e falou, eu vi aquelas enfermeiras que atendiam meu filho com tanto amor e carinho. Eu conheci tantas famílias ali, eu vi as famílias olhando para mim e aquelas enfermeiras estavam com os olhos cheios de lágrimas. E a médica, sendo desse jeito mesmo que você está, ela chegou lá, Jean, tem uma notícia não muito boa para te dar. Ela foi bem curta e objetiva. Ela falou, seu filho acaba de falecer. O meu irmão e meu tio que estava junto comigo começaram a gritar. Eu fiquei em estado de choque, eu não sabia o que fazer. Eu imagino, Jean, você vai contando, né? Não tem como a gente sentir a mesma dor, mas a gente recebe um impacto assim, né? Porque uma criança, o quê? 1 ano e 4 meses que você disse? 1 ano e 4 meses. Ele já estava andando, já estava falando. Bem, né? E essa é uma fase em que praticamente o corpo da criança e da mãe é uma coisa só, ainda é aquela fase de colo, de estar o tempo todo você, né, grudado rosto no rosto, e de repente aquilo dali é tirado de você e você ouve a frase, olha, seu filho morreu. O que significa isso para uma pessoa, gente? Nossa, eu acho que é uma... Não tem como dizer, sabe? A gente sempre tem aquele pensamento de ver... O filho ver o enterro do seu pai. Não o pai ver ver o enterro do seu filho. E sabe o que mais? Criança. Criança. Pensa bem, que tamanho aquele caixãozinho, gente. Que cena triste é essa? Quando eu recebi a notícia, eu pedi para vê-lo. E eles colocam numa capelinha lá. Ele estava lá, morto, e eu peguei ele no colo. Sabe, mais uma vez eu pensei em tudo que eu tinha planejado para fazer para ele. E tinha acabado. E nesse mesmo dia, minha mãe chegou no hospital para visitá-lo. Ela estava relutando para visitar. E quando ela chegou, foi justamente, eu tive que dar a notícia para ela que o meu filho tinha acabado de falecer. Foi bem complicado. Eu imagino. Jean, muitas vezes, uma situação tão delicada como essa, uma experiência tão dura como essa, faz a pessoa se voltar para Deus. Você disse que estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu quero saber, na sua história, para você, qual foi o ponto da virada na sua vida? Foi através da morte do seu filho que você se voltou para Deus? Ou você ainda continuou rebelde nos caminhos do Senhor? Logo depois que meu filho foi velado, foi enterrado, eu tive o apoio total da minha família. E eu ligava para o meu pai e para minha mãe e falava, o que vai ser agora? E eles sempre consolavam. Até que tiveram a ideia de mandar meu irmão para morar comigo. E eu comecei a morar com ele. E 1 mês depois, eu recebo mais uma notícia não muito agradável. Eu descubro que a minha ex-companheira estava me traindo. Aquilo ali foi a gota d'água para mim. Sabe aquela pessoa que você acha que você tem confiança? Se a gente for chorar, vamos chorar nós dois. E eu não vi isso dela. Eu não vi nenhum respeito. Fazia 1 mês que meu filho tinha sido... Quer dizer, então mesmo com a perda do seu filho, né, com essas decepções da vida todas, você ainda não se voltou para Deus, não foi o seu ponto da virada? Não. Foi esse exato momento que eu me revoltei com Deus. Olha só, é interessante isso, Jean, porque é justamente diante de uma catástrofe, alguns se voltam para Deus, mas no seu caso, aproveitou uma tristeza dessa para se revoltar mais contra Deus. E essa vida durou quanto tempo? Durou
alguns anos. Durou ainda mais uns anos afastado dos caminhos do Senhor. E você não se cansou dessa vida? Qual foi o momento em que você disse, olha, chega, agora eu preciso me voltar para Deus? Assim, nesse espaço aí eu me envolvi com drogas. Meus amigos tentaram me dar um conforto, foi através da cocaína. Sabe, eu chegava em casa todos os dias e via as coisas do meu filho, o carrinho, eu não quis desfazer. E aquela dor era tanta, eu chorava todos os dias. E até que eu comecei a me envolver com esses amigos meus. E eu tinha que chegar em casa todos os dias, praticamente drogado, para poder conseguir dormir. Que tristeza, hein, Jean? Como foi que Deus tocou no seu coração e você se entregou para Ele? 3 pessoas apareceram na minha vida. Primeira, o Ronaldo, que hoje ele é pastor. O William, que é um dos meus melhores amigos. E o Emerson. Esses foram... Trabalharam com você, insistiram, oraram junto? O William, ele era meu companheiro de bebida. Até que um dia ele fez e propôs um acordo comigo. Já estou cansado dessa vida e eu também estou cansado. Vamos fazer o seguinte, eu oro por você e você ora por mim. Então, beleza. Nisso entrou o Emerson. O Emerson vinha toda quarta, sábado e domingo com o carro, buzinando, Jean, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu não aguentava nem levantar, não vou. Até que um dia eu aceitei o convite e fui. Só que eu fui na igreja onde meu filho foi velado. Eu fiquei 5 minutos naquela igreja. Enfim, o William teve uma ideia de criar um grupo no WhatsApp entre amigos e irmãos. Esse grupo tinha histórias de pessoas que estavam afastadas. E nesse grupo eram 100 pessoas. E a gente estipulou alguns horários, às 2 e às 4 da manhã, para orar. E eu não via a hora desse horário chegar. Porque eu via meu celular vibrar e antes eram 3 pessoas que estavam orando por mim. Agora eram 100 pessoas. Puxa, aí você sentiu aquela força, aquele poder da oração intercessória? Eu ligava para minha mãe e falava, mãe, eu não aguento mais isso. Eu quero tirar essa mágoa que eu tenho de Deus. E eu me trancava no quarto e eu dialogava com Deus como eu estou dialogando com você. Ficava conversando com Ele. Até que a minha mãe pediu para mim ler Apocalipse 21:4. O que está escrito lá? Ali diz que eles enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto e nem lágrima. Mas para mim, para o Jean, diz que o próprio Deus vai chegar para mim e vai falar, Jean, acabou. Ele próprio vai enxugar minhas lágrimas e ele vai entregar meu filho. A minha mãe falou que ele vai entregar meu filho. E quando ela falou isso, nossa, eu fiquei uma emoção. Eu falei, nossa, o quê? Meu filho? Só que ela falou, para você poder ver seu filho, você tem que ser salvo, você tem que fazer a sua parte. E sabe quando você pede uma oração para que você vá para a igreja e aquele sermão seja para você? Isso que eu pedia para Deus. Só que nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas só que a oração foi tanta que a família do William me adotou aos finais de semana. E eu ia na casa deles e o Bola me levava para pregar junto com ele e eu contava meu testemunho. E aquele ali foi, sabe aquele sentimento? Foi aos poucos, saindo, sabe? Como se fosse alguém que chegasse ali. É isso mesmo. E tirasse. E eu falei para a mãe, bem que se existisse algum remédio, mas não existe. Aí ela falava para mim no telefone, vai ter um momento que você vai sentir uma paz e é o Espírito Santo que vai estar te abraçando. É o remédio dos remédios. É o remédio dos remédios. E eu cheguei, até que enfim eu encontrei isso e eu tive que ligar para minha mãe e eu comecei a chorar. Falei, mãe, nossa, eu não tenho mais, sabe aquele sentimento de raiva, de mágoa, eu não estou sentindo mais. E eu estava tão emocionada, o que eu faço agora? Olha, aí ela falou, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. A gente louva a Deus pelo que Ele tem operado na sua vida, pelo que Ele começou dentro do seu coração.
e que o plano que Deus tem para a sua vida ainda possa se completar, e sua fé se fortaleça a cada dia. Amém. Mas a gente tem no nosso programa aquele momento das perguntas rapidinhas, vamos lá? Vamos. O que vem à sua mente hoje quando você pensa na palavra morte? Medo. Um medo. Um medo, assim, tipo... Para mim, um medo de eu... No caso, se eu morrer, de eu não poder reencontrar as pessoas que eu perdi. Justiça. 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 Meu Deus. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Meu abraço vai especialmente para mim, minha esposa, para minha família, para meus colegas de trabalho e para duas igrejas que foram fundamentais para a minha volta. A igreja de Vila Austernac e a igreja do Vale do Sol, onde eu estou hoje. Qual o verso da Bíblia que você escolhe para a gente encerrar o programa hoje? Apocalipse 21:4. Como eu disse que ali o próprio Deus vai enxugar as minhas lágrimas e vai dizer que tudo isso acabou. Amém. Jean, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por ter vindo lá de Curitiba aqui, Amém. deixar seu testemunho, a sua história de um Deus que tem misericórdia dos seus filhos, que aceita, que restaura, que renova. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. Amém. E nós terminamos assim o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão lindo. E aproveitamos para te convidar e nos seguir também pelas redes sociais. Você pode entrar no YouTube e coloca lá NT 180 Graus, ou no Facebook 180 Ponto da Virada, e também pelo Instagram, @180 Ponto da Virada. E terminamos felizes o programa de hoje por esse testemunho. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.